Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Um dos grandes temas da tradição esotérica, da tradição mística e também da religiosidade é a questão do servir, né? O homem está aí para servir, mas será que a existência em si não comporta essa função do serviço, do servir? E sob que ângulos nós podemos entender esse grande assunto do serviço? Estaremos nós sabendo servir à existência? Para nós iniciarmos nosso papo, vamos começar, como sempre, assistindo um pequeno vídeo sobre o tema. O servir. O servir é um dos mestres mais poderosos. Ele nos concede inúmeras graças, tão logo nos coloquemos à sua disposição. Recebemos a inspiração e a força necessárias para realizarmos as ações feitas para o bem geral. Ele nos faz conhecer a profunda alegria do trabalho realizado altruisticamente. Nossa participação no servir nos ajuda consideravelmente a desenvolver nossa compreensão e nossas faculdades potenciais. Sentimos no interior mais profundo de nós mesmos a paz e o amor que resultam de nossa harmonização com as leis divinas. O servir é uma das vias que conduzem à eterna luz da sabedoria divina. Quem é o maior? Quem é o maior? O Mestre Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Meditemos. Muito bem. Frater Elias, aí nós vemos o serviço sob um outro ângulo, né? Verdade, verdade. E é interessante, Frater Jamil, como vimos falando antes do programa, de que nós precisamos estar atentos, porque essa questão do servir, ela ficou, de certa forma, muito ligada às instituições, não é? Organizações, por exemplo, como a Ordem Rosa Cruz, não é? Como Federação Espírita, como maçonaria. Mas, na verdade, se nós observarmos bem,
Isso, o momento que nós estamos vivendo de grande transformação, vamos chamar assim, de grande expansão da consciência, é de que isso está presente em todos os momentos. Mas como nós nos distanciamos, vamos dizer assim, da natureza, nós não, vamos assim, nos desligamos disso, deixamos até de perceber isso. Isso, vamos ver, vamos observar um pouquinho a natureza. Será que o rio serve? A nuvem serve? Os pássaros servem? As plantas, as árvores? Nós vamos vendo que há um servir também na natureza. Uma das grandes lições na mestria da natureza é justamente nos ensinar a servir. Porque eles, vamos dizer assim, ela nasceu para isso, foi criada, vamos dizer assim, para isso. Então nós temos que entender cada vez mais que isso faz parte da vida, que nós ficamos muito mais ou menos assim, mas eu não pertenço à Ordem Rosa Cruz, então como é que eu vou servir? Eu não pertenço a isso, não pertenço àquilo, como é que eu vou servir? Felizmente hoje, nós até já falamos isso num programa, felizmente até mesmo nas universidades, nas empresas, já se tem um movimento em torno do líder servidor. Quer dizer, o líder servidor, ele precisa ter uma visão, vamos dizer assim, de vida, totalmente diferente, pertencendo ou não a essa ou aquela organização. Se pertencer, quem sabe, já tem informações, já tem até se aprofundado, muito mais fácil. Mas mesmo que não, ele pode existir. Então veja que interessante. Agora, nós precisamos observar mais justamente a natureza. Mas o que nós fizemos com a natureza? Não, tudo que está aí é para ser explorado. Em nenhum momento nós vimos a natureza como servidora. Possivelmente aí é que Gaia, aquele projeto Gaia, nos chamou e continua nos chamando a atenção nesse sentido, de que é um organismo vivo. Certo? Quer dizer, como um organismo vivo, tem toda uma, vamos dizer assim, uma consciência do seu trabalho. Não é? Tem vida, vamos assim dizer. A vida se expressa em seus mais variados pontos, das mais variadas formas. Então isso é servir. No fundo é servir. Veja que coisa interessante. Mas a gente só pensa que está servindo se estiver numa instituição. E às vezes até a gente mesmo, pertencendo à instituição, olha para o outro como que ele não é um servidor. Sim. Eu é que sou o servidor, eu é que faço o altruísmo. Entendeu? Então, felizmente hoje, até mesmo o próprio altruísmo já virou lei, já virou decreto. Né? Quer dizer, já há uma lei do voluntariado. Mas nós precisamos entender mais profundamente a questão. Certo? Inclusive, o que me preocupa, Frater Elias, é exatamente isso que o Frater fala, quando o servir ele entra como apanágio do pertencimento a uma instituição. Então eu sirvo porque faço parte de uma instituição, esse é meu dever, e então o serviço acaba sendo feito de uma forma mecânica, como sem todo o potencial de consciência, né? Sem aquela espontaneidade, né? Aquela liberdade, aquela frescura que caracterizaria, né, o servir total, né? Que é o que a natureza faz, né? Nós vimos no vídeo, né? Uma coisa total, pura, que flui, né? Sem qualquer tipo de entrave. E como é que fazemos, então, Frater Elias? A flor e a fruta, em algum momento, pergunta para alguém isto ou aquilo? Não. Ela nasce, cresce, desabrocha, frutifica, vira fruto e serve. Está servindo sobre vários aspectos. Né? Mas e como é que nós recuperamos essa consciência, principalmente para aqueles nossos amigos que estão nas instituições e caíram nesse automatismo? Não, eu sirvo muito, faço muito, mas por que estou na instituição? Aí sim entra a importância de determinados conhecimentos, né? Determinadas instituições, organizações, mas isso cada vez mais deve estar dentro das universidades. Cada vez mais tem que estar dentro das universidades. Claro, claro. Porque as universidades nasceram para isso. Certo? Agora, de repente, o que ficou? Aquele conceito de que ela nasceu para formar técnicos, profissionais. Não é só para isso. Ela nasceu justamente com esse sentido, de formar criaturas que tenham uma visão universal. Holística. Certo? Elas nasceram para isso. As primeiras academias e tudo eram feitas nesse sentido. A Academia de Rhodes, famosíssima, que hoje a gente já nem lembra mais, não é? Sem dúvida. Mas nasceu com que objetivo? Que aqueles alunos, aqueles acadêmicos que ali estivessem, tomassem conhecimento de uma visão holística, do universo, de um mundo universico. Sim.
não é? Certo? Então veja, agora o que acontece? Nós pensamos que é só pertencendo a isso ou aquilo, então nos distanciamos. O que nós precisamos fazer? Despertar. Aí é que entra a questão do despertar da consciência, do despertar espiritualmente, porque nós nos afastamos, nós nos materializamos a tal ponto que nos distanciamos da parte espiritual. E o espiritual aqui nós podemos falar da consciência. É só que em determinado momento a consciência ficou como se fosse uma coisa que ia se ferir, entendeu? Mas na verdade é isso, é espiritualidade. Conhece-te a ti mesmo, no fundo tem muito de consciência, tem muito de espiritualidade. Mas seria uma espiritualidade sem rótulos, sem estereótipos. Exato. Né? Fluida. Fluida. Qual a razão Natural. disso, desse fluida? Veja, a natureza serve, o rio serve, as nuvens servem, as plantas servem. Mas quem é o maior servidor? Quem que é o grande servidor? É o grande arquiteto, né? É o grande arquiteto do universo. Não é isso? Sim. É o Supremo, é Deus, é o Divino. Esse é o grande servidor. Só que até mesmo com ele, o que a gente faz? Começa a discutir, saber se ele é mesmo ou não, onde é que ele está, o que ele está fazendo agora, E às vezes está barbudinho exigir, né? Às vezes... ou não, entendeu? Como é que anda? Entendeu? Mas não entendemos esse lado de que é o grande servidor. Certo? O grande servidor, é o grande impulsionador. Agora, se nós somos feitos à imagem e semelhança, o que nós devemos começar a pensar? O quê? Aí o nosso querido Huberto Roden nos chamou a atenção, né? Cuidado, que nós não criamos, nós creamos. São coisas diferentes. Que são coisas diferentes, justamente por isso, porque nós temos uma capacidade de emanar, de irradiar, que é divina, só que nós não sabemos, não temos conhecimento disso. Nos colocaram alguns conceitos e alguns preconceitos que nos distanciaram disso, até colocaram medo. Se você está se envolvendo com isso, você está se envolvendo com outras coisas, com bruxaria, com isso, aquilo. Então o homem se distanciou mais do seu divino, da sua fonte. Sim. Não é? Porque à medida que você entende mais a natureza, se aproxima dela, você está se aproximando mais do que? Do divino, de Deus. Porque que coisa interessante, nós não somos superior à natureza. Para nós chegarmos a Deus cada vez mais, nós temos que passar por ela. Claro. Nós temos que reconhecê-la. Veja que coisa belíssima. Mas não, a gente acha que é o maioral, não é isso? Sim. Até isso, nossa pergunta, quem é o grande servidor? São algumas reflexões que nós precisamos fazer. É importante que nós a façamos, porque à medida que nós fazemos as reflexões, quem é que se torna o conhecedor? É o grande pensador, ou o pensador que nós temos dentro de nós, que começa a surgir cada vez mais. Que na ordem nós chamamos do eu interior, do mestre interior, vamos dizer assim, da nossa alma, ou com algumas correntes preferem dizer do nosso espírito. Mas no fundo tudo isso é uma conexão com quem? Com o divino. Com o divino, claro. Com o divino. E essa conexão, que às vezes nós precisamos ficar, sempre estamos pensando que precisa disso, daquilo, precisa ter tal carteirinha, tal aquela, e nos esquecemos da nossa grande conexão. Certo? Exato, exato. Essa grande conexão, então nós estamos vivendo um momento que se está chamando a nossa atenção nesse sentido. Gaia, não se esqueçam de Gaia, se lembrem dela, a nossa querida Gaia, porque é um ser vivo, ela precisa ser reconhecida, conhecida, bem cuidada, e essa é por quê? Nós estamos cuidando de nós mesmos. Claro. Veja, nos aproximando de nós, nos conhecendo mais, nos reconhecendo mais. E à medida que nós fazemos essa aproximação, nós estamos aproximando mais do quem? Da nossa alma, que é conhecedora de tudo, não é? Mas se nós fazemos diferente, nós nos distanciamos dela. Claro. Veja que coisa interessante. Daí o serviço fica, como nós falamos, né? Um serviço inconsciente, automático, despotencializado, sem todo aquele potencial divino. Exato, mas mais delicado ainda, Frater Jamil, que nós partimos para aquilo que nós partimos. Um servir que não é um servir. É competição. É, isso aí. É batalha, é combate, guerra, é conquista. Porque nós passamos para o material, para o exterior, para tudo aquilo que está fora.
À medida que você interioriza, você é o despertar espiritual, o despertar da consciência, as coisas mudam. Porque nós vamos sentindo o quê? Que tudo você pode ganhar dinheiro, você pode se tornar o homem mais poderoso do mundo, o mais rico do mundo, só que você tem consciência e sabe o que fazer com isso. Se você tem muito dinheiro, muitos milhões, você pode ajudar muito mais do que aquele que não tem. Agora, veja o que acontece, que aquele que não tem é que é o maior servidor. Sim. Porque ele tem a consciência espiritual. Então ele sabe como fazer o trabalho espiritual. Agora imagine um ser, uma criatura que tenha também o mundo material às suas mãos. O que ele não pode fazer se ele entender essa questão do espiritual, da expansão da consciência? Porque ele está expandindo, não só materialmente, ele está expandindo a sua consciência. E felizmente nós já temos algumas criaturas que estão tendo esse despertar. Sim, sim. Felizmente, que auxiliam e sabem muito bem como auxiliar. E fazem isso como? Em silêncio. É isso que eu ia lhe perguntar, Frater, para o Frater falar um pouquinho do serviço no anonimato, né? Não daquele serviço que precisa necessariamente ser ventilado aos quatro ventos, né? Mas esse serviço em silêncio. O que podemos desenvolver acerca disso? Mas vê, o que nós estamos dizendo, né? Então é o servir em silêncio, né? Eu acho que no programa passado nós falamos alguma coisinha, que o silêncio não é a ausência de ruído, né? Mas a presença de Deus, do divino. Justamente isso. Se ele sente a presença, veja, se ele tem essa presença dentro de si, ele vai dizer o seguinte: não sou eu que estou fazendo, é o grande servidor que está fazendo atrás de mim, através de mim. Que é outro enfoque completamente diferente. É outro enfoque. Né? Ele tem essa compreensão, está entendendo? Então ele está sendo apenas o quê? O veículo, sim, o transmissor. Ele está permitindo que aquela energia, aquelas vibrações passem por ele e sigam outras direções. Sem dúvida. É aquilo que na ordem nós colocamos: deixa a corrente fluir. Não é? Por isso, a imagem de um rio, meditar às margens do rio é importante. Porque ele está sempre passando, não é isso? Sim, não sim. é o mesmo rio que passa duas vezes. É a famosa percepção do Heráclito, né? Não é? Está sempre passando. E está sempre servindo. Não é? Então, é a natureza, algumas imagens, alguns símbolos da natureza são preciosíssimas. Então, a pessoa que entende isso, ele faz isso em silêncio. Mas ele tem um diálogo. É uma conversa silenciosa. Uma conversa no silêncio, só que ele está conversando numa outra esfera. Possivelmente está conversando com o espiritual, com o divino, com Deus e assim por diante. Entendeu? Então passa. Isso passa por ele passa a ser um irradiador também, um emanador. Essa visão é totalmente diferente da visão que muitas instituições e pessoas, né, têm do serviço, né? Do serviço como um dever, como um ato mecânico, como uma consequência do pertencimento, como nós falamos, a uma organização. No caso que o Frater Elias tem colocado aqui, é o serviço como consequência de um estado espiritual. Sim. Né? Então, primeiro se atinge esse estado espiritual, sim, esse contato com sim. o divino, e aí o serviço flui naturalmente. Né? E é esse que é o crescimento enriquecedor. Lembra? Já falamos em algum programa. Porque se você se enriquece, você desperta, você cria um grau de espiritualidade, de mais luz, o que acontece? Isso está sendo emanado, está sendo irradiado. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então veja que nós temos que entender bem o servir. Ele pode ser entendido de muitas formas, mas é muito importante que a gente o sinta interiormente, desta maneira. Porque as lições que nós recebemos em toda a natureza é assim. Se nós observarmos bem, ela é assim. Não é? Então, nós vamos entendendo cada vez mais o quê? Que há um movedor disso, um construtor, um conservador, um movedor e assim por diante. Como dizem os hinduístas, né? Através da imagem de Brahma, Vishnu e Shiva. Exato. Não é? E os cristãos colocam no Pai, Filho e Espírito Santo, são coisas que nós precisamos entender cada vez mais. Não é? Então a gente vê que se nós nos, vamos assim dizer,
observarmos, aprofundarmos as nossas reflexões, nós vamos entendendo melhor isso, cada vez mais, porque são leis. No fundo, na verdade, são leis. Certo? Leis cósmicas. Né? São leis cósmicas, ou leis divinas, mas são leis que se manifestam. Então, à medida que eu as aplico, aí o que acontece nesse servir? De que é dando que se recebe. Não é? Quer dizer, quanto mais você doa, mais você recebe. Isso é verdadeiro. Mas o que acontece quando você está no materialismo? Você pensa que se fizer alguma coisa, você está perdendo. Sim. Não é assim? Geralmente as pessoas pensam porque assim. Você está focado na forma. Se você tem 10 rapaduras, se você tirar uma, ficou só 9. Se você tirar mais 2, ficam 7. Não é? Agora, no mundo espiritual, na emanação, isso não existe, não é assim. Energia cósmica divina não é assim. É aquilo, para que você encha uma taça, é preciso que ela esteja vazia. Se você quer encher uma taça, vamos dizer assim, de novos conhecimentos, de mais luz, purificá-las, refiná-la, ela precisa estar vazia. Agora, no mundo material não funciona assim, porque se você vê que a bolsa esvaziou, você começa a entrar em pânico. Certo? Você começa a entrar em pânico. Veja que coisa interessante que é. Então, queira ou não, nós temos que entender o mundo da espiritualidade. Porque são leis, não é? Por favor, não é o Frater Elias que está falando. São leis. Só que nós nos distanciamos dessas leis. É interessante que os mestres, né, aí que estão no início de todas as religiões, das religiões tradicionais, os mestres espirituais da humanidade e outros, né, que não necessariamente fundaram uma religião, mas estiveram no início de um movimento de esclarecimento. Todos se doaram a vida toda, né, sem exceção, se doaram. Né, nós falamos agora há pouco o nome de um deles, Huberto Roden. Exatamente, um grande exemplo. Aqui, nosso querido amigo aqui de pertinho, de Santa Catarina. Tubarão, né? Brasileiro, isso. Entende? Quer dizer, que chegou a esse grau de compreensão. Então é possível. Mas a gente precisa entender essas leis. Esses mecanismos todos, vamos assim dizer. E que não é o mundo material que nos faz, vamos dizer assim, e nos leva a essa compreensão. Ele é necessário, mas para ser trabalhado, para ser compreendido, para ser, vamos assim dizer, superado. Perfeito. Para ser evoluído, expandido. Não para que a gente, para nos fixarmos nele. Aí que é diferente, a fixação que é perigosa. Claro. Como no nosso mundo psicológico, é a fixação que é o nosso terror. Entendendo? O problema então não está em estar na matéria, o problema está em ficar fixado, né, nessa dimensão. Exato. Não é estar, o problema é a fixação. Se nós soubermos olhar para ela, manipulá-la, trabalhar com ela, ela faz parte do processo. Claro. Entendeu? Ela faz parte, mas a gente sempre tem um receiozinho. E mesmo quem está, muitas das vezes, no campo da espiritualidade, que também tem que ter esse cuidado. Claro. Que ele pode se transformar num materialista espiritual, muito mais profundo do que o outro. Tem até aquele livro, né? Além do materialismo espiritual, né? A pessoa pode ser espiritualista e sem saber está sendo materialista, né? Isso aí. Dependendo do enfoque. Então veja que coisa interessante. Perfeito, esse programa aí traz grandes reflexões, né? Principalmente para você que ainda não teve a experiência do servir e para você, talvez até principalmente, que está no serviço, mas no serviço sem consciência ou no serviço automático, né? Esse é um outro tipo de serviço e o grande exemplo é a Mãe Natureza, né? A Natura, a Gaia. Para nós fixarmos então, Frater Elias, a mensagem, vamos novamente assistir então esse maravilhoso vídeo que nos fala do servir fluídico, né? O servir natural, o servir que liberta. O servir.
O servir é um dos mestres mais poderosos. Ele nos concede inúmeras graças, tão logo nos coloquemos à sua disposição. Recebemos a inspiração e a força necessárias para realizarmos as ações feitas para o bem geral. Ele nos faz conhecer a profunda alegria do trabalho realizado altruisticamente. Nossa participação no servir nos ajuda consideravelmente a desenvolver nossa compreensão e nossas faculdades potenciais. Sentimos no interior mais profundo de nós mesmos a paz e o amor que resultam de nossa harmonização com as leis divinas. O servir é uma das vias que conduzem à eterna luz da sabedoria divina. Quem é o maior? Quem é o maior? O Mestre Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Meditemos.